Vamos orar ao Senhor? Eterno Deus, soberano Pai, mais uma vez estamos aqui nesta noite, Pai, para te adorar, para bendizer e exaltar o nome do Senhor. Nós agradecemos, Senhor Jesus, pelo privilégio que nós temos nesta noite, Pai, de ter o Senhor como Salvador das nossas vidas. Senhor, aleluia, nós te louvamos porque o Senhor morreu, ressuscitou, está vivo para todo sempre. E a nossa maior esperança é a promessa de absorvê-las, que é de voltar para nos levar, para que onde o Senhor estiver, nós também estejamos um dia. E nós aguardamos ansiosamente esse grande dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite, por podermos estar aqui para aprender também. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João. Queremos ser bem práticos na ministração. Aquilo que Deus colocou no meu coração, já tem alguns dias que nós vemos estudando esta mensagem, tem mais de um mês que Deus colocou na minha alma de fazer um micro seminário, ou palestra, seja o que for, acerca de cura interior. E o primeiro capítulo, e a primeira história bíblica que Deus colocou no meu coração está no livro de João, no Evangelho de João, capítulo de número 5. João, capítulo de número 5. Os milagres registrados no livro de João geralmente têm o intuito de mostrar e revelar a divindade de Jesus, mostrar que ele era o Filho de Deus e co-herdeiro da sua graça e também tem o mesmo poder e autoridade, revelar que Jesus era onisciente, onipresente, onipotente, que ele é igual ao Pai, ao ponto de diversas vezes ele dizer, eu e o Pai somos um. E João, ele escreve, ele narra no capítulo de número 5, no verso 1 até os demais, para o nosso livro espiritual, diz assim: e passadas estas coisas, eu vou ler como está aqui, depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo no tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, que quer explicação? O enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me põe no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito, e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois
Jesus encontrou no templo e disse: eis aqui que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Esse texto, ele traz um ensinamento profundo aos nossos corações nesta noite. Como eu disse aos amados irmãos, o livro de João, ele narra os milagres de Jesus, situando a Deus como o Deus todo-poderoso. Que a palavra milagre no livro de João, no original hebraico, no original grego, é semeion. E a palavra semeion no grego quer dizer milagre didático. O que é um milagre didático? É um milagre escrito, narrado, colocado no texto para nos ensinar um propósito definido. Jesus nunca fez nada sem propósito. Jesus nunca fez nada sem motivo. Jesus nunca fez nada sem razão. Tudo que ele faz tem um objetivo, tem um foco, tem um método, um meio, uma razão para aquilo. Ele não faz por fazer. Ele não faz para mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não faz só para mostrar que ele deve ser glorificado, não. Além de ter diversas razões, a maior razão para que ele concretize, que ele faça o milagre, além de se revelar que ele é o Deus Todo-Poderoso, além de mostrar que ele tem poder no céu, na terra, é também para que o seu nome seja exaltado, glorificado. Mas o maior e melhor fato é reconhecer que Deus não esqueceu de nós, mesmo nas nossas coisas. Eu quero viver bem, eu quero ter vitória, eu quero ter graça, eu quero ter problema, eu vou ter, mas eu também tenho que participar, eu tenho que passar pelo deserto, mas olha, Canaã é logo ali, Canaã é logo ali, aqui eu estou tendo prova, aqui é só escaldante, aqui é escorpião, é cobra, é problema, mas Deus me prometeu Canaã, uma terra que emana leite e mel, mas enquanto ela não vem, Deus vai suprir o maná diário. Deus cura, Deus liberta. E o cenário da dor também pode ser um cenário de graça e de misericórdia. O texto que nós lemos aqui diz assim: depois disso, houve uma festa entre os judeus. E Jesus não é bobo nada, irmãos. Jesus gosta de estar no meio de uma festa. Tem crente que não gosta de festa, não. Eu sempre digo aqui, tem gente que dá azia em caminhão de sorrisal. Né? Tem gente que parece que chupou uma dúzia de limão. A cara fechada. Existem tipos de diversas modos. A gente respeita, irmão. Existem sentimentos, existem temperamentos. Né? Eu digo que o sanguíneo, ele faz rir até quem está no velório. O fleumático, irmão, faz até o que é bom se tornar amargo. Aí os temperamentos vão sendo demonstrados. Então tem gente que é mais recluso, tem gente que é mais sorridente, tem gente que é mais alegre, tem gente que é mais contemplativo, mas tem gente que é o tempo todo você não vê ele um momento de alegria, só de tristeza, de amargura, de dor, de sofrimento. Mas nós vimos aqui que Jesus estava no meio de uma festa. Nós temos que fazer uma festa. E festa de crente é diferente, irmão. A gente dá glória a Deus, dá aleluia, a gente exalta, magnifica, enaltece o nome do Senhor. E eles subiram para Jerusalém, onde estava ali junto à porta das ovelhas. Olha, a ovelha subindo para a porta das ovelhas. É um prenúncio que ele era a ovelha, ao ponto de lá na frente, antes, João, o Batista, não o evangelista, não o discípulo, não o apóstolo, dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus já era preconizado como a ovelha, e a ovelha passa pela porta das ovelhas. É interessante que naquela porta passou diversas ovelhas, mas ovelhas que passavam era uma porta próxima ao templo, dava acesso ao templo. Quem ia sacrificar tinha que passar pela porta das ovelhas, passava com a sua ovelhinha, levava a ovelhinha para derramar o sangue. Aquele sangue cobria o pecado
iniquidade. Mas a ovelha que passou ali, naquela porta, que era Jesus, o sangue dele não cobre, não tampa, o sangue dele lava, o sangue dele limpa, o sangue dele tira, o sangue dele restaura, o sangue dele renova. É diferente, é uma ovelha especial, é uma ovelha que ninguém pode comparar a ela. Eis aqui como diz lá no livro de Apocalipse, que João chorava e não podia abrir os 7 selos. Ele diz: eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu e derramou seu sangue. Quando ele viu o cordeiro como sendo morto. Ele é chamado a atenção para ver o leão, mas quando ele vê o cordeiro. Que você possa contemplar o cordeiro que limpa, que lava, que liberta e que restaura a tua vida. Ele entra pela porta, Jesus entra, ele vai passando. Olha, ali estava junto à porta das ovelhas um tanque. Era um tanque que Herodes construiu, era um tanque gigante. Não era esse tanque aí de lavar roupa, não, mas era uma piscina, literalmente do tamanho de um estádio, no campo de futebol. O estádio já é grande demais, no campo de futebol. E havia dois níveis de tanque ali, 2 tanques naquele lugar. 2 tanques ali construídos por Herodes. As pessoas entravam ali para se banhar com o intuito de purificar como os essênios. Mas também surgiu, o texto vai narrar, que grande parte das pessoas esperavam que um anjo descesse, agitava a água, e essa agitação fazia com que o primeiro que descesse ali fosse curado. Esse texto, nos melhores manuscritos, não encontra, mas na sua Bíblia deve encontrar ele em colchetes, porque fala que foi um acréscimo de algum escriba. Na verdade, o escriba estava narrando uma crença popular da época. Ele não estava diminuindo e nem desfazendo o texto. Ele acrescentou isso porque era comum naquele lugar que as pessoas pensassem que o anjo ia descer para balançar a água e através disso ele seria curado. E era um lugar que tinha 5 pórticos. O que é isso, irmão? 5 varandas. Era um lugar muito grande, onde o texto vai narrar que havia uma multidão. Multidão aí não é 10 pessoas, não é 50 pessoas. Uma multidão geralmente narrada na Bíblia Sagrada, ela ultrapassa mais de 300, 400 pessoas. A quantidade de pessoas ali, em amargura, problema, em dor, em dificuldade, era gigantesca. Não é diferente hoje da nossa nação, não é diferente hoje do mundo. Nós estamos vivendo uma multidão de problemas, cada um carregando os seus dilemas, cada um carregando as suas neuroses, cada um carregando as suas idiossincrasias, os seus pensamentos de inferioridade, carregando as suas ansiedades, depressão, angústia, dor, lágrimas, choro, incompatibilidades, impossibilidades. É tanto problema, se a gente for enumerar, dá uma multidão. Mas eu quero dizer que Jesus entrou naquele lugar, e quando ele entra, a história muda. E é interessante que tinha uma multidão, mas ele escolheu um. Ele foi no lugar exato. Ele tinha o endereço certo. Tem uma multidão aqui nesta noite, mas eu sei que Deus escolheu você. Tem milagre para você. Tem encontro individual. Deus se encontra na coletividade, mas Jesus é especialista em tratar na individualidade. Deus separa-nos do todo e nos trata por inteiro. Deus tem algo com você aqui nesta noite. Aleluia. Mas antes de Deus apresentar aquele homem paralítico, o Espírito Santo faz questão de apresentar o lugar. Deus também trabalha nos ambientes de dor. Ele dá um parecer histórico, geográfico, político. Fala como era, fala como estava. Mostra o pórtico, mostra tudo, mostra a água, mostra a história do anjo. Antes de mostrar o paralítico, ele mostra o problema. Ele mostra o ambiente. Ele mostra o local. Tem causa do problema no ambiente.
Nós influenciamos e somos influenciados, queridos. Nós vamos ver aqui na frente qual era a opinião daquele homem acerca do local aonde ele vivia. O ambiente era um ambiente de tristeza. O ambiente era um ambiente de dor. O ambiente era um ambiente de enfermidade. Tem ambientes que a gente vai, tem ambientes que a gente vive, tem ambientes que a gente convive, que só traz problema para a gente. A gente deve entender, irmão. Tem ambiente que não nos cabe. Eu não estou falando aqui do estereótipo do cristão. Não pode isso, não toca naquilo, não fale isso, não faça aquilo, não use essa roupa, não faça aquilo. Não. Eu não estou falando de algo externo. Eu estou falando de algo muito mais profundo. Tem lugares, irmãos, onde o diabo impera, onde a carne domina, onde o mundo governa. E neste ambiente não é favorável para o crente. Nós não devemos misturar com ele, porque pode nos atingir. E aí, pastor, como é que eu faço? Deixa eu te dizer, independente disso, o crente tem que viver uma vida santa, ao ponto dele não ser influenciado pelo ambiente, mas influenciar o ambiente aonde ele vive, aonde ele mora, aonde ele trabalha, aonde ele reside, aonde ele vai, aonde eu pôr a planta dos meus pés, a glória de Deus deve estar. Escute o que eu vou dizer aqui. É como mais ou menos você pegar uma água muito cara. É uma das águas mais caras. Elas são produzidas na França. Uma garrafinha dela não é caro. Pensa no trem caro. É água igual qualquer uma, H2O. Qualquer uma aí. Igarapé é do mesmo jeito. Não é porque é francesa, né? É porque é um negócio importado, é uma empresa que tem nome. Mas é mais ou menos assim, querido, que o crente deve ser. Quem já conhece, sabe muito bem, aquele lindo cartão postal de Belo Horizonte, chamado Pampulha, lugar que tem um cheiro suave, adorável, que vai receber das águas bem limpas e cristalinas do Rio das Velhas, ali do Ribeirão Barrudas, ali, ó, e vai chegando até lá, irmão. Você pega aquilo ali, irmão, parece que você pode andar na água assim, porque parece uma gelatina de tanta sujeira e imundícia. Ali é aquela lagoa da Pampulha. Mas sabe o que eu vejo? Se você pegar uma garrafa dessa de água e colocar ela lá no início, no Ribeirão, lá no Ribeirão de Contagem, onde vai descendo até chegar lá na Lagoa da Pampulha, você pega uma água dessa, cara, bem fechadinha, coloca ela no início, ela vai descendo, ali ela vai recebendo tudo quanto é impureza, tudo quanto é sujeira, tudo quanto é imundícia. Mas na hora que chegar lá no fim da Lagoa da Pampulha, se você tirar, higienizar ela por fora, abrir, você pode tomar aquela água sem problema. Sabe por quê? Porque ela está vedada, ela está protegida, ela está lacrada. O que está do lado de fora não entrou do lado de dentro. Deixa eu te dizer assim, ó crente, a gente vai navegando nas águas do pecado, passando no meio da imoralidade, da iniquidade, da perversidade, mas o que está do lado de fora não atinge a minha alma, o que está do lado de fora não consome meu espírito. Eu estou aqui para a glória de Deus. Eu venho na igreja, a água me limpa, a palavra me restaura, e eu posso levantar a minha mão e adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus. Nós não podemos ser influenciados pelo ambiente. Pelo ambiente, e o que tem mais é pessoas que nos puxam para baixo. E aquele homem estava num ambiente desfavorável. Mas o que é desfavorável para o homem não impede a glória de Deus. Aí Jesus vai entrar naquele lugar, Jesus vai entrar naquele local, e ele depositava, Betesda é o retrato da humanidade. Havia ali dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas enfermas. Algumas cegas, outras aleijadas, paralíticas. Todos compartilhavam de algo em comum, a esperança que o movimento das águas pudesse mudar a sua vida. A humanidade tem depositado as suas esperanças em coisas inúteis. Não que sejam tão, de certa forma, improváveis de ser utilizadas. Eu até respeito muitos profissionais, porque Deus os deixou para trabalhar e auxiliar, de certa forma, a humanidade no seu estado de decadência.
Mas tem muita gente que deposita sua confiança em águas turvas, esperando a água balançar. É no médico, é no advogado, é no psiquiatra, é no psicólogo. Não estou contra. Mas a minha esperança, ainda que homens tenham capacidade, a minha esperança está em Deus. É Deus que pode fazer um milagre. É Deus que pode realizar. Todos esperavam o balançar da água. Tem gente depositando a sua confiança em homens. Tem gente depositando a sua confiança em sistemas. Tem gente depositando a sua confiança em remédios. Tem gente depositando a sua confiança até mesmo em instituições religiosas. A Bíblia diz: tendes fé em Deus. Se Deus não fizer, ninguém vai fazer. Se Deus não operar, ninguém vai operar. Mas operando Ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o mover de Deus. E é interessante que Betesda significa casa de misericórdia. Lugar onde a misericórdia deveria ser exercida. Mas a gente vê ali que não tinha misericórdia, coisa nenhuma. Não tinha misericórdia. Esse mundo é mau. Você acha que está todo mundo gostando de você? Você acha que está todo mundo querendo te ajudar? Você acha que está todo mundo querendo te levantar? Você acha que está todo mundo querendo aplaudir você? Tem gente querendo puxar o seu tapete. É casa de misericórdia, é igreja, ou é empresa, é firma. Irmão, abre o olho. Somente Deus é bom. Nós somos pecadores miseráveis. O lugar era de misericórdia, mas tinha disputa. Quando eu vou descer, tem alguém que desce primeiro que eu. É um querendo passar na frente do outro. É um querendo roubar a bênção do outro. É um querendo puxar o tapete do outro. É um querendo diminuir o outro. Mas nesta noite, aquilo que Deus te deu vai ser seu. Ninguém vai tomar, ninguém vai roubar, ninguém vai tirar, ninguém vai destruir, ninguém vai abater, ninguém vai tomar aquilo que Deus te deu. O lugar era de misericórdia, mas ninguém demonstrava misericórdia por ninguém. Ninguém. Porque todos nós temos nossos problemas, irmãos. Você acha que eu, como pastor, não tenho? Eu já disse. Eu sei que todo mundo está aqui, todo mundo tem problema. E às vezes a gente tenta resolver o problema do outro, tem um problema maior que o outro. É por isso que a Bíblia diz: a Bíblia diz lá, enfermos, mas curando a muitos. Enfermos, mas curando a muitos. Irmãos, quando a graça de Deus vem, a gente pode ter um problema maior que o seu, mas Deus se manifesta e a graça dele atravessa a gente e te atinge. Nós estamos com problema, mas tem gente com mais problema, ou tem gente que precisa da graça, e às vezes Deus acha esse vaso quebrado, rachado, com imperfeições para ser um canal de bênção na tua vida. É isso que Deus faz. O nome significava casa da graça ou casa de misericórdia. O lugar chamado casa de misericórdia estava repleto de pessoas que pareciam esquecidas. Aquela turma deixada lá no cantão. Todo mundo pega, é um cego, leva lá para o tanque de Betesda. Vamos tirar esse trem daqui. É um paralítico, vamos tirar ele daqui, vamos tirar ele daqui. É um mudo, vamos tirar ele daqui. Você acha que isso não acontece até no meio da gente, não? Aquele meu irmão, não gosta dele não. Vamos dar um jeito de escantear ele. Aquele fulano não gosta, vamos levar ele lá, não manda lá por dentro, deixa ninguém ver quem ele é, não deixa ele crescer, não deixa ele não, vamos descantear ele, vamos colocar ele no canto, vamos tirar ele vamos tirar ele da frente, vamos tirar. Era um lugar onde eles eram esquecidos, era um lugar onde eles eram humilhados, mas o Deus de Lodebar, vai lá onde você está, o Deus que te vê, o Deus que te enxerga, o Deus que te contempla, Ele ainda te tira do local onde a humilhação te governa e te dirige e te põe de pé nesta noite. É um lugar onde eles eram esquecidos. Há pessoas, irmãos, que estão igual aqueles ali, frequentam a igreja, um lugar onde a graça de Deus é anunciada, mas continuam carregando feridas na alma. O lugar chamava Betesda, casa de misericórdia. Tem muita gente em Betesda, que é aqui, uma casa de misericórdia, mas continua enfermo, presbítero. Tem gente que está aqui na casa de misericórdia, mas continua paralítico, não consegue andar.
Tem gente que está aqui na casa de misericórdia, mas está cego, não consegue ver. Tem gente que está aqui na casa de misericórdia, mas está mudo, não consegue falar. Mas eu tenho a notícia, Jesus entrou na porta. Jesus entrou aqui agora. Ele vai mudar a tua história. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitos cristãos estão exatamente assim. Frequentam cultos, cantam louvores, leem a Bíblia, conhecem a doutrina, mas comumente são pessoas culpadas, sentem a culpa, rejeição, traumas, medo, ressentimento, vergonha, inferioridade e abandono. Estão em Betesda, mas ainda não experimentaram a verdadeira misericórdia. Tem gente que carrega bagagens, irmãos. Bagagens que nós devemos carregar é somente aquela que Jesus disse. Pois vinde a mim todos que estáis cansados de viver. Tem gente que está cansado de viver e busca o autoextermínio. Tivemos semana passada uma pessoa, três em Nova Serrana. 3 pessoas com autoextermínio. 3 pessoas tiraram a sua própria vida. Cansado de viver. Tem gente que cansa de igreja, cansa de igreja, porque a igreja é um sistema, porque a igreja é uma religião, uma religiosidade. Quem está firmado em igreja cansa, mas quem está firmado em Jesus descansa. Ele vem para a igreja para adorar pelo que Jesus é, glória, pelo que Jesus fez. Então, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é suave. Entenda, você vai trocar o fardo de pecado, de iniquidade, de malignidade, de perversidão, de depressão, de angústia, de solidão, de tristeza. Vai trocar esse fardo pesado pelo fardo de Jesus. O crente carrega um fardo, mas é um fardo leve, suave. É um fardo que Ele nos ajuda a carregar. Irmãos, nós temos na vida pesos para levar. A geografia daquele milagre. O texto vai dizer que Jesus, eu disse para os irmãos, passa pela porta das ovelhas. Nada na Bíblia é escrito por acaso. Agora o verdadeiro poder de Deus entra para libertar aquele homem que vivia preso há 38 anos. 38 anos. Entenda, a cura daquele homem não aconteceu por causa da água. Não aconteceu por causa da tradição, como disse aos irmãos aqui, que aquele texto foi colocado por causa da tradição. O copista acrescentou para mostrar que havia um pensamento corriqueiro ali, que dizia que o anjo descia. Ele não foi curado por causa da tradição, ele não foi curado por causa da água, ele também não foi curado, meus queridos irmãos, por causa de uma superstição. Porque, principalmente no Brasil, há muita superstição, até mesmo de remédios. Até crentes ainda pegam essas tradições, essa superstição. Tem crente, presbítero de Israel, que não sai de casa, aqui não, processo não, é diferente, sem ler o horóscopo. Eu tenho que ver aqui o que câncer vai falar, o que AIDS vai falar, eu tenho que ver o que Libra vai falar, o que Gêmeos, deixa eu ler aqui o meu horóscopo. É tudo balela, se quiser eu faço de todo mundo, irmão. É repetição do mesmo, é a mesma coisa. E aí, pastor, o crente pode ler sobre o horóscopo? Não, irmão, a Bíblia diz que o sol não me molestará de dia, e nem a lua de noite. Astros não comandam a vida do crente, o que comanda a vida do crente é Jesus, o sol da justiça, a resplandecente estrela da manhã. Quem pode levantar a sua mão e adorar a Deus? Oh, glória! Aquela cura aconteceu por causa do verdadeiro Cordeiro. Toda a cura interior começa quando Cristo ocupa um lugar que antes era dado às falsas esperanças. Nós devemos tirar todo lugar, limpar toda a casa e dar para Jesus a preeminência, o trono, o governo, o domínio. Quando Ele tira toda a superstição, todo pensamento, todo algo fatídico, natural e humano,
e coloca Jesus, aí a coisa muda, irmão. A gente tem que limpar o nosso coração. Aquele era o lugar, Bethesda. O tanque servia originalmente para armazenar água, como disse aos amados irmãos. Havia aquelas 5 colunas, né? Eram colunas que serviam de abrigo. Eram colunas que serviam de abrigo e segurança. Preste bem atenção aqui na aplicação. Aquele lugar, pastor Antônio Fernandes, eram colunas e havia alpendres. E havia tipo assim, uma laje, quem tem de construção aqui poderia falar melhor que eu. Uma laje protegendo o solo, protegendo a chuva, protegendo as intempéries, protegendo as dificuldades. Mas a proteção não trazia cura. Tem gente se protegendo na dificuldade. Tem gente mantendo o problema, achando que o problema vai proteger a vida dele. Eu sou muito fraquinho, me ajuda aqui. Eu tenho um problema assim, me auxilia. Eu não tenho condições. Tem gente que expõe no problema para que o outro auxilie. Fica debaixo do alpendre, se esconde debaixo da dificuldade, se esconde debaixo da incapacidade. Eu não posso. Pastor, o senhor sabe que eu não consigo. Me ajuda. É a cultura do assistencialismo, a qual eu falo aqui no Brasil. Tem gente que prefere um Bolsa Família manter 500 filhos para ver se aumenta do que ralar e trabalhar. Aprendeu a viver do assistencialismo. Mas Deus disse assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão. É trabalho, é suor. Quer crescer, vai ralar. A vida é feita de 5% de qualidade mental e capacidade. 95% é suor, é batalha, é esforço. Ninguém vai levantar para pagar suas contas, ninguém vai se prontificar para resolver os seus problemas, mas Deus vai te dar capacidade. Deus vai te dar capacidade. Saia debaixo do alpendre, saia debaixo do menosprezo, da pequenez, do autocoitadismo, vitimismo. É um mimimi danado. É um monte de gente. Pastor, se falar comigo assim, eu saio da igreja. Pastor, se me tirar da frente do trabalho, eu saio da igreja. Eu não estou firmado na rocha, irmão. Você está bom ou está bom? Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que está a sua vida, meu irmão? Você está na rocha. Você não está firmado em angu, não, em farinha. Você não está firmado aqui em areia, não. Está firmado na rocha. É na rocha. É na rocha. Mas todos ali debaixo do alpendre, acabou aqui. Estou com problema, mas pelo menos o sol não me incomoda. Estou com problema, mas a chuva. Irmãos, trocando um problema que poderia ser solucionado por algumas facilidades que a vida dá. Alguma. Eu quero ficar livre do problema. Às vezes um alívio passageiro, a pessoa melhorou um pouquinho. Irmãos, tem gente que curte a dor. Tem gente que é hipocondríaco. Tem gente que o problema faz com que ele se sinta valorizado. Tem pessoas que gostam de passar mal porque tem o chatinho quente do papai, o colinho delicioso da mamãe, o cafuné delicioso do marido. Né? Tem gente que adora passar mal. Eu conheci uma história de uma menina, de uma senhora, de uma moça, que falou assim: os melhores momentos da minha vida é quando eu estou passando mal. Meu pai e minha mãe cuidam de mim, eu não faço mais nada, todos me servem. Tem gente que é vitimista, gosta de passar problema, gosta de curtir a dor, para que seja agraciada, para que seja ovacionada. Irmão, em nome de Jesus, não seja um motivo de dor e de problema, mas seja agente de cura. Aonde você passar, mude a sua história e a história dos outros também. Mas tem gente que é mimilento, tem gente que não consegue lidar com os problemas da vida, pelo muito contrário. Ele quer mudar essa história. Jesus nessa noite quer mudar essa situação. Aleluia. Tem pessoas que servem na igreja, mas continuam emocionalmente paralisadas. Já não vem fortalecer. Jesus não veio fortalecer essas colunas, querido. Jesus não chegou ali e falou assim: paralítico, cego, que está pequeno. Aumenta o peso. Olha, essas colunas estão fracas. Fortalece, coluna. Jesus não veio fortalecer o local e o momento para que a sua dor continue. Jesus veio tirar a sua dor. Jesus veio resolver o seu problema. Jesus veio solucionar as suas dificuldades. Ele não veio fazer e nem aumentar o tanque de Bethesda. Não. Ele
Ele veio tirar alguém daquele lugar que estava paralítico. E nesta noite Ele está tirando aqui alguém. Ele está mudando a vida de alguém. Ele está mudando a história de alguém. Ele está mudando a situação de alguém. Deus vem te curar de dentro para fora. Porque do lado de fora tem muita gente bonita, irmão. Que não é o meu caso. Mas tem muita gente bonita. Tem muita gente bem afeiçoada. Tem muita gente bem trabalhada. Malhada, um dom, né? Tríceps e coisa e tal. E usa uma roupinha bacana, né? Não existe feio, não existe gente mal arrumada. Mas ali estão ajeitada, dá um tapa, né? Aí tem gente do lado de fora, tá bonito, tá lindo, magnífico. Mas do lado de dentro tá arrasado, tá quebrado. Ninguém conhece a sua dor, ninguém conhece o seu dilema, ninguém conhece o seu problema. Tá paralítico, tá cego, tá surdo, tá manco. Mas Jesus vai lá dentro, Ele vai na raiz do problema. Ele não dá paliativo, Ele é o remédio por excelência. Ele é a raiz de Davi. Ele é o que há de vir. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele veio arrancar o teu problema. Hoje é noite de cura, de milagre e de restauração. Quem crê, levante a sua mão e adore a Deus. Adore a Deus. Ele não veio melhorar o local. Ele não veio melhorar aquele lugar. Não. Ele veio resolver o problema. Aí, ele começa a mexer no homem. Primeiro ele fala do local, ele fala da situação, ele fala da circunstância, fala da geografia, porque tudo isso precisa ser tratado, irmãos. Ele fala sobre a influência e ser influenciado. Para tratar um problema psicológico, a gente precisa saber o ambiente. Onde a pessoa foi formada, onde a pessoa cresceu, como foi a questão paternal, como foi a questão familiar. A gente precisa tirar da raiz para ter um entendimento. Como a pessoa está vivendo. Na verdade, a mulher de hoje é a criança de ontem. O homem de hoje é o menino de ontem. Muito do que você faz tem a ver com a sua infância. Muito do que você faz tem a ver com o que você recebeu. Do seu pai, da sua mãe. Ah, pastor, é maldição hereditária. Não é isso não. É influência. É um ambiente que forma. É um ambiente que estrutura. Tem maldição? Tem. Porque quando pecou, Adão pecou, nós herdamos o pecado. Mas na cruz de Cristo toda a maldição ela é destruída. Até Jesus é maldito, depois é abençoado. Quem é abençoado aqui nessa noite? Quem tem a bênção de Deus? A gente precisa, não é fazer regressão, não. É ter um entendimento prospecto familiar. Tem muita gente que tem problema no casamento porque tem problema com o pai, tem problema com a mãe, tem problema com alguém, tem que trazer bagagens do passado. E Jesus é muito claro, Paulo vai dizendo através da revelação, que esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu sigo, porque quem está agarrado ao passado está parado. Quem está agarrado ao passado está estagnado. Quem está agarrado ao passado é igual uma estátua, ele não segue, ele parou, ele regrediu, ele não avança, ele não cresce, ele não progride, ele não adquire, ele não consegue. Mas quem cortou as amarras do passado, ele voa, voarão como águia, correrão e não se cansarão, e não se fadigarão. Oh glória, quem cortou as amarras do passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo da soberana vocação. É para andar, irmão. É para andar. Aleluia. E é tão interessante, irmãos, que aquele homem, ele perde a identidade por causa do problema dele. Você já viu que tem pessoas que você olha para ela, você esquece o nome, mas sabe do problema? Você olha, lá vem aquela depressiva. Você não sabe o nome. Lá vem aquela endaca, aquela encrenca. Lá vem, é igual a pecadora. Tá lá os homens, essa pecadora, tem nome não. Não, é um rótulo. Porque tinha até um que foi curado de lepra, mas não tirou, né? Não tirou, porque Simão, leproso, o cara já era curado, gente. Mas a lepra está agarrada. A gente esquece a pessoa, mas não esquece o erro. A gente é expert em condenar e colocar a pessoa na parede e lembrar sempre das suas dificuldades. Mas deixa eu te dizer, isso é uma artimanha de Satanás, irmão. Porque o diabo sabe o nosso nome, mas nos chama pelo nosso pecado. Mas Jesus sabe o nosso pecado
mas nos chama pelo nosso nome. Oh glória! E vos darei um novo nome, uma nova pedra, uma nova vida, uma nova história, uma nova trajetória. Ele muda, ele transforma. O diabo nos acusa, Jesus nos absolve. O diabo nos mata, Jesus dá vida. O diabo nos aprisiona, Jesus nos liberta. O diabo suja, esmaga, mas Jesus limpa e restaura. Há restauração aqui nesta noite. Quem crê, levante a sua mão e adore a Deus. Aquele homem, a gente não sabe a origem dele. A gente não sabe quem era o pai dele, a sua profissão. Mas a gente sabe qual é o problema dele. Cambada de fofoqueiro, tudo quer saber da vida do outro. Ah, é paralítico. Olha o paralítico. A Bíblia não narra por duas questões. Primeiro, é porque as pessoas estão mais focadas no problema do que na solução. E outra coisa, também não narra o nome deste homem, porque este homem pode ser eu e pode ser você. Jesus João exime o nome daquele homem, para que nós coloquemos a nossa história naquele lugar. Aquele homem no tanque de Betesda pode ser eu, estagnado, parado, cheio de problemas, carregando traumas, carregando problemas gigantescos. Aquele homem pode ser eu, não tinha nome, não tinha conhecimento, não sabemos sua origem, se era casado ou não, não sabemos. A única coisa que sabemos é que havia 38 anos. É tempo demais. É tempo demais. Você já passou da casa de 38, né? É tempo demais. É muito tempo. 38 anos sofrendo, 38 anos gemendo, 38 anos os outros levando. Às vezes levava lá, deixava 10, 15, 20 dias lá, porque tinha que ficar lá. Vamos balançar? 38 anos sendo esquecido, talvez até esquecia dele na casa dele. Se ele foi casado, não sei. Eu creio que não. A Bíblia vai narrar que esse homem, ele sofreu por causa do seu pecado. Jesus falou isso. Olha, agora que você está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Tem dois homens na Bíblia Sagrada que Jesus mostra que o pecado pode trazer enfermidade. Tem gente na igreja passando por problema psicológico, problema, não é tudo não, calma aí, tá? Passando por dificuldade, passando por tristeza, passando por angústia. Vai lá, abre o Salmo 51, você vai ver que pecado traz depressão, pecado traz tristeza. Não, retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me alegria. O pecado traz tristeza, irmão. O pecado traz amargura, o pecado traz dor, cisão, torna, pelo amor de Deus, torna a dar-me alegria do teu Espírito Santo, torna a dar-me o prazer de viver. O pecado, ele pode trazer problemas físicos. E aquele homem, Jesus mostra que o problema do pecado dele produziu a enfermidade. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Por que pior? Mas ele já era paralítico, porque algo pior do que a doença física, algo pior do que você passar problema aqui, é você ser condenado ao inferno. Aquele homem foi motivo de pecado, seu problema. Mas outro não pecou, ao ponto de ser paralítico também. Aí os discípulos perguntaram, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele ficasse desse jeito? Aí Jesus falou, nem ele, nem o pai dele. Isso aí é para a glória de Deus. Tem coisa na sua vida que é para a glória de Deus, irmão. Vai servir de testemunho, vai servir de testemunho, vai servir de testemunho. A sua vida é santa, a sua vida é reta, a sua vida é íntegra, mas está passando por dificuldade, está passando por dor, mas os 38 anos vai passar, vai chegar a tua hora, vai chegar a tua vez, e é hoje, tem milagre aqui hoje, tem milagre aqui hoje, cura espiritual. Oh glória, oh glória, oh glória. A dor apagou a individualidade daquele homem. Ele não era nem José, nem Elias, nem Simão, ele era simplesmente o paralítico. É a realidade de muitos se repete, né? Há pessoas que deixam de ser reconhecidas pelo seu propósito e passam a ser reconhecidas pela sua ferida. Lá vem a viúva, lá vem a divorciada, lá vem o dependente, lá vem a mulher traída, lá vem o desempregado, lá vem o enfermo. É reconhecido pelo problema. Mas quando Deus mudar a sua vida, aí Jesus chega assim. É interessante, a gente vai passando aqui, porque tem muita coisa para falar e não vamos dar conta. É interessante que Jesus, a Bíblia diz assim, que Jesus sabia que aquele homem havia 30, ninguém falou para Jesus.
Ninguém contou para Jesus. Ninguém explanou, ninguém revelou para Jesus. Jesus simplesmente sabia. Deixa eu dizer, sabe o que é isso? Revela o caráter de Deus para conosco. Revela o seu poder, revela a sua soberania, revela os seus atributos incomunicáveis. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Como onipotente, todo o poder está nas suas mãos. Como onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas como onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ninguém falou para Jesus o problema daquele homem. Ele também não lançou sorte e nem jogou uma possibilidade. Se é isso, é sério? Não, Jesus já sabia. Jesus já entendia. Jesus já sabe o teu problema. Antes de você sair, Jesus já conhece a tua dor. Antes de você passar pela luta, Jesus já conhece os teus dilemas. Jesus já sabia, Ele é onisciente. Tem toda a ciência, todo o conhecimento. Acalma o teu coração. Não perturbe, fique quieto, fique calmo, tranquilo. Ele conhece o teu dilema. Ele conhece a tua dor. Mas a tua vitória, Ele também vai te dar. E ele chega naquele homem e ele faz uma pergunta mais improvável. Deixa eu te dizer, existem perguntas que Deus faz que são as mais improváveis do mundo e que dentro da nossa cabeça ocidental nós não conseguimos compreender. O homem era paralítico, o homem não andava, o homem tinha dificuldade, o homem tinha problema. Aí Jesus chega para ele: queres ser curado? Não, eu quero um Peugeot 206, misericórdia. Eu quero uma Hilux. Não, quer ser curado? Não, eu quero uma empresa para me gerenciar. O problema do homem era está na cara, latente, patente, nu, aos olhos da sociedade dele e de Jesus. Porque Jesus não era bobo, Ele é a sabedoria por excelência, Ele é a graça inaudível, Ele é a glória reluzente, Ele é a presença de Deus no meio da terra, Ele é o tabernáculo de Deus no meio dos homens, Ele é aquele que cura, que liberta, que transforma, que edifica. Não dá para esconder nada de Jesus. Ele conhece a tua dor, mas Ele quer fazer com que o homem se mova, porque tem gente que vive tanto problema. Porque tem gente que vive na comisseração. O que é isso, pastor? Comido por Deus. Comisseração é quando você é comido por Deus. É quando você vive um estado de, digamos assim, de inferioridade. Se acha menor, mais fraco, mais impotente, mais quebrado. Não consegue. Deus queria levantar a moral. Jesus queria levantar a moral. Queria fazer que aquele homem se envolvesse e entendesse que ele poderia se libertar das amarras do seu passado. Ele faz com que a alma daquele homem dê um grito. Tem gente que está precisando gritar, sua alma está precisando gritar, está lá sufocada, está lá engasgado, está com um nó na garganta, está na hora de abrir a boca. O que você quer? Eu quero ser livre, Jesus. Vai dar a resposta certa. Tenha liberdade. O problema é que a gente fica escondendo. Jesus sabe o que nós temos, o que passamos, e a gente fica tentando florear. Não, estou bem, Jesus. Não está bom. Não, minha filha está boa. Eu na igreja estou bem. Se eu estou dando glória a Deus, estou vindo. Não, meu casamento está bom. Não, aqui eu estou bem, Meu ministério está bom. Estou cantando, estou pregando, estou batizando, estou levando piano, pegando fogo. Não, eu estou bem, eu toco, eu faço. Não está bem. Jesus está te perguntando o que é que você quer, o que você precisa, o que queres que eu te faça. Quer ser curado, quer ser restaurado. Ele já conhece o teu problema, mas Ele quer que você fale a verdade. Não esconde, não anule, não tampe, mas seja transparente. Ele quer mexer na tua alma. Ele quer arrancar do teu coração as palavras que estão presas na tua boca. Aí o homem, não, Senhor. Aí o homem começa a ter um acesso totalmente contrário. Jesus espera tirar daquele homem a realidade do seu problema. Aí a primeira coisa que o homem faz é se tornar vítima da sociedade. O que a gente mais tem é gente vitimista. Não, eu sou desse jeito por causa do pastor. Eu não subi no ministério.
Por que ele disse que esse ministério é para subir? Subir esse ministério é para descer. Mas que é isso, pastor? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus se humilhou e desceu até a forma de homem e se entregou por nós. Isso é ministério, isso é revelação, isso é trabalho, isso é feito, isso é fazer a obra de Deus. O ministério não é para eu punir, para você ser maior, para ser superior, para estar em voga, ser aplaudido, não. Ministério é para servir, e igual a ele serviu, é para a glória de Deus. Mas o que mais tem é gente vitimista. Senhor, o Senhor sabe que quando o anjo balança a água, eu tento, mas vai alguém na minha. Não tem ninguém para me pôr. Primeiro ele fala, não tem ninguém para me pôr. Eu dependo dos outros. Eu estou dependendo da fé do pastor. Eu dependo da visita do irmão. Eu dependo do fulano de tal. Eu sou dependente. Eu dependo de alguém me levar, de alguém me permitir. Gente, a gente precisa andar com as próprias pernas. A gente precisa ter ciência que a gente tem que se esforçar para criar um ambiente de milagre e de graça. Esforçai-vos e não desfalecer. Quando Deus falou para Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Esforçar, pega, põe a mão no arado e não olhe para trás. Aí não tem ninguém para me levar, pai. Opa, Jesus, não tem ninguém para me carregar. Eu quero ser levado, eu quero ser carregado. Eu sou um tadinho, eu sou um coitadinho. Eu sou um lazarento, eu sou um mimimi, eu sou um chorão. Não tem ninguém para trocar minhas fraldas, um bitelão de 60, 50 anos. Né? Um biquinho, ninguém me dá nem uma chuquinha, ninguém me dá uma. Oh, pelo amor de Deus, nós somos varões e mulheres de Deus aqui nesta noite, nós somos firmes e firmados em Cristo Jesus, mas ele reclamou dos outros, ninguém me leva. Jesus não perguntou isso, não era, o problema não são os outros. Sartre, que foi um filósofo mundano, ele diz assim: o inferno são os outros. Sartre diz assim: o inferno são os outros. Sempre o problema da nossa vida é outro. Ah, Senhor, o problema lá em casa é aquele jaburu do meu marido. É o jaburu mesmo, mas Deus deu foi ele, tá? Embora. Ah, o problema lá em casa é aquela chata nojenta faladeira da minha esposa. É ela que Deus te deu, essa doida, louca. Chupa essa manga e vive. É isso mesmo. Mas o problema é sempre os outros, nunca sou eu. O problema é sempre o vizinho, é o patrão, é o pastor, é o diácono, é o regente, é o presbítero, é o professor. O problema é sempre os outros. A gente coloca um e dois problemas nas costas dos outros, mas 99,9% do problema somos nós. Vamos reconhecer que nós não dependemos de ninguém, nós dependemos de Deus. Eu não posso pôr sobre o outro um erro meu. Não posso. Mas ele coloca. Tem gente que não avança porque ele é expert em jogar no outro a sua dor, o seu problema. Ah, eu já fui assim, irmão. Já fui assim. Cresci. A gente tem que mudar, a gente tem que crescer, a gente tem que virar gente. A gente tem que virar madura, amadurecer. Eu sempre digo que envelhecer é obrigatório. Amadurecer é opcional. Tem gente velha igual menino, tem menino igual gente adulta. Tem gente de 70 anos, mas tem a mente e a capacidade e as ações de criança. Mas tem gente nova, 14, 12, 20 anos, com maturidade para guiar o rebanho. Porque maturidade é escolha, envelhecimento é obrigação. É obrigação. Então ele não jogou o problema em cima dos outros. Aí Jesus falou assim, e outra coisa, quando balança a água, vai alguém na minha frente. Tinha uma disputa ali, os outros disputando, era uma corrida, vai lá no próximo, vai nós pequenos, isso era da minha época, hoje eu não sigo mais, e vai, aí torcendo, e um querendo ultrapassar o outro ali, ó, e se bobear, dá um totozinho ali na traseira do carro para ver se gira ali, ele passa na frente. A vida é assim, escute bem o que eu vou dizer, a vida aqui na terra é uma vida onde as pessoas vão competir com você. Eu vou abrir um parênteses aqui, que a gente não precisa competir com ninguém dentro da igreja. A obra de Deus é diferente lá fora, do que lá fora. Mas lá fora prevalece quem é melhor. Então, se você quer crescer, também invista em você, irmão. Ah, eu quero crescer na firma, mas não estuda. Mas não avança.
Só fica no Zap Zap, só fica no TikTok, só fica nos livros, só fica ali o tempo todo, não lê um livro, não ora, não busca, não consagra, não faz um curso online, não tenta, não aproveita, não vai crescer, vai parar, não se esforça. Às vezes também não é somente o conhecimento humano, pode ser também a prática, o esforço, a visão, pode ser também o desejo, o impulso, o empenho. Então, vista em você, seja a sua melhor versão. Lá aquele homem tinha uma disputa. E ele diz: eu vou perder, não tem jeito, nem vou entrar nessa. Tem gente que já entra na disputa perdendo. Ah, não vai dar. Aqui na empresa vai ter que alguém vai subir de cargo, mas eu acho que eu não consigo, eu não vou, né? Eu estou fraco, igual a galinha da Angola, estou fraco. Né? Irmão, em nome de Jesus, levanta a cabeça, confia em Deus, envolva, invista. E quando ele vê essa disputa, diz: alguém desce da minha frente. Aí, para nós finalizarmos aqui, tinha coisa demais para falar. Para nós finalizarmos aqui, muitas vezes as pessoas não são curadas internamente por causa das disputas até internas dela. Aí eu não consigo, eu não vou, ou disputas internas, externas. Aí Jesus não liga, Jesus não fala, Jesus não abre a boca para falar do problema dele. Eu sou paralítico, quem me leva? Jesus não abre a boca para falar de disputa. Alguém vai na minha frente: Jesus não quer nem saber. Sabe por quê? Nada disso impede a mão de Deus de agir. O teu problema não dificulta a glória de Deus. Os teus dilemas não irão barrar o milagre. Aquele homem narrou várias cenas de impossibilidade, mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O teu problema não vai diminuir a glória de Deus. O teu dilema não vai parar a mão de Deus agir. Aí Jesus dá ultimato. E aqui eu vou terminando. Jesus dá ultimato. Jesus fala assim: pega a tua cama. É uma esteirazinha. Sabe aquela esteirazinha que fazia de palha? Que treme churuca. Você deita nele de noite, de manhã você acorda assim, todo quebrado. Né? Todo quebrado. Irmãos, não tem nada. Irmãos, os irmãos vão ficar mais idosos aí, não preocupa não. Os irmãos aí, quando vocês ficarem de idade para cima, vocês vão estar igualzinho um biscoito. Creque. Vai andando, creque. Vai subindo escada, creque. Vai virar para creque. Todo lado você vai sentir ouvindo um barulho quebrando assim, estralando, craque assim, né? É mais ou menos assim. E aquele homem, queridos, Jesus disse: pega essa esteira aí que você tem. Pega a esteira, enrola ela e põe de lado baixo. Levanta. Primeira atitude é tomar uma ação. Levanta. Não, sai do osso para cima. Sai dessa miséria. Toma uma atitude. Você tem que levantar. Eu vou levantar-me e irei ter com meu pai. Foi o que o filho pródigo disse. O filho foi na casa de meu pai, eu tenho comida, o jornaleiro é bem tratado. Eu vou levantar, eu vou tomar uma atitude. O céu se movimenta com quem tem atitude. Eu estou triste, depressivo, levanta. Vai no médico, vai sorrir, vai na igreja, vai em algum lugar. Toma uma atitude, sai dessa situação, sai dessa caverna. É igual Deus chegou para ele sai da caverna. Depressão é o que pode me atingir, tristeza pode me atingir. Eu posso até passar, mas eu não posso viver nela. Eu tenho que tomar uma atitude. Levanta nesta noite. Pega. Você tem que tomar uma atitude. Pega e põe debaixo do braço. Levanta. Pega, levanta e anda. É tomar uma atitude e tomar uma ação. Mas é interessante. Por que Jesus mandou aquele homem pegar aquela esteira e pôr debaixo do braço? Mandou colocar a esteira debaixo do braço. Ele levantou, pegou a esteira, colocou debaixo do braço e saiu andando. Sabe o que é isso? Pastor Fernandes. Aonde ele passar, todo mundo vai ver o milagre, o testemunho. Olha aqui, eu era paralítico, essa esteira aqui era minha casa, essa esteira era minha cama, essa esteira era o lugar onde eu comia, dormia, essa esteira era o lugar onde eu vivia. 38 anos eu passei nessa esteira, mas olha aqui agora, minha perna está mexendo, a minha perna está andando, os meus pés, os meus braços. Olha, eu era assim, mas a minha história foi mudada, a minha história foi modificada, a minha história foi transformada. Você vai ter testemunho para contar, você vai ter milagre para falar, você vai ter motivo para sorrir, você vai ter motivo
motivo para adorar. Quem pode levantar a sua mão e adorar a Deus? Eu vou levar minha estrela. Eu vou levar. Quando eu encontrar alguém também paralítico, mas olha aqui, eu já fui como você. Eu já fui beberrão, eu já fui adúltero, eu já fui isso, eu já fui depressivo, eu já fui triste, eu já fui. Mas agora os meus problemas não me carregam. Eu carrego os meus problemas. Eu levo e mostro para todo mundo. Jesus me mudou, Jesus me transformou. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus te trouxe aqui para dar vitória. Eu quero que você se coloque sobre os pés, irmãos. Tinha muita coisa para falar, mas não teve tempo. Semana que vem nós continuamos. O paralítico do tanque de Betesda. A geografia não vai mudar. Não vai mudar e nem alterar o poder de Deus. Pode ser um pórtico cheio de enfermo, Jesus ainda cura. Não precisa de anjo, de arcanjo, de querubins e de serafins. Ele tem poder e autoridade. E outra coisa, deixa para trás os seus argumentos, deixa para trás as suas dores, deixa para trás os seus dilemas, deixa para trás os seus problemas. É hora de viver o novo de Deus. É hora de viver uma nova história. E outra coisa, o teu problema não vai te marcar mais. Agora todos verão a glória de Deus na sua vida. Jesus ainda é o mesmo. Nós vamos louvar o nome do Senhor. Eu gostaria de pedir aos dois presbíteros, o presbítero Israel e o presbítero Esdras, e também o presbítero André, que se você sentir de Deus e quer uma oração especial, a Bíblia diz que chame os presbíteros da igreja e unja no óleo. Eu quero que aqui o presbítero Israel, juntamente com os três presbíteros, você vem aqui à frente, enquanto estaremos louvando e terminando. Vem aqui à frente, quem sentiu e precisa de uma oração específica nesta noite. Eu sei que a glória de Deus está neste lugar. Eu sei que a unção de Deus está neste lugar. Oh, glória.